Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que estejamos todos bem. Somente vendo aqui, microfone, beleza. A imagem hoje está um pouquinho cortada, mas pelo menos vocês me veem inteiro. Vamos em frente. Vamos aqui hoje, em nome do Lar Espírita Alvorada Nova, Leã, o nosso querido Leã, que fica na cidade de Parnamirim, coladinha com Natal, no Rio Grande do Norte. Então o Leã é quem nos patrocina estes encontros nos domingos à tarde, assim como também nas quartas-feiras pela manhã, a partir das 8 horas da manhã. Sempre temos ali uma mini palestra, seguida de uma magnetização coletiva e depois os atendimentos à distância. E nos domingos à tarde temos aqui a palestra, normalmente com um exórdio. Hoje nós teremos o exórdio. Depois temos a nossa palestra e lá no final hoje temos mais uma música do nosso querido Roberto Nunes. Hoje nós estamos no dia 23 de agosto de 2020 e espero que todos vocês estejam bem. Leidoca, Juliana, Karina, Letícia, todo mundo, sejam muito bem-vindos, estejamos todos muito bem. Rose Vieira, e vamos já fazer a nossa prece, já que eu atrasei aqui 2 minutinhos no início, porque estava tendo um problema aqui exatamente nessa direção da parte técnica, e aí terminou ficando essa imagem aí um pouco cortada, mas eu acredito que dá para a gente ver. Como não vai ter muitas interferências no decorrer, e as outras partes elas estão normais, então vamos deixar do jeito que está para depois ver como é que fica. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração, nossa prece, nossa gratidão, nosso louvor. Vamos juntos. Deus Pai amado, aqui estamos mais uma vez, agradecidos pela vida, agradecidos por este domingo, por mais uma semana que se inicia. Agradecemos, Senhor, porque com tudo, por tudo, apesar de tudo e de todos, sempre temos vida, sempre temos bênçãos e podemos, a partir daí, tirar sempre grandes proveitos para as nossas existências. Portanto, o mais inteligente que temos a fazer é procurar viver na melhor harmonia, realizando tudo aquilo que nos compete de bom e de bem para nós e para os outros, que assim seja. Então é isso, vamos ter hoje mais um bom domingo. O nosso tema hoje vai ser um tema bem interessante, né? Espiritismo tecnológico, realidade possível, será que é, será que não é? O que será que nós vamos abordar, o que nós vamos descobrir com isso? Medeiros, meu abraço, Medeiros, Mara, Doraline, Lenita, um grande abraço para todos vocês, sempre muito bem-vindos aqui na nossa live. E nós vamos agora entrar nesta parte em que temos o exórdio com a nossa amiga Rosângela, e eu vou precisar, para ajudar aqui o pessoal do Instagram, mexer aqui rapidamente, desculpe aí os tremores de imagem, mas é para que a gente possa ter aqui a imagem do exórdio, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o exórdio com a nossa Rosângela. Deixa somente colocar aqui. Muita paz a todos. Meu nome é Rosângela, eu faço parte do grupo de estudos do Leã e venho compartilhar com vocês momentos de paz e amor numa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 106, intitulada Dar. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 30. O ato de dar é o mais sublime nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é o nosso mestre nas ocorrências mínimas e, se ouvimos-los recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir. Vê-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com capricho, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventurança aos aflitos, advertência aos vendilhões. Certo,
Mercadores de má fé no íntimo rogam a manutenção do status, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegria nas bodas de Canaã e repreensões em assembleia dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o de que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que deixassem na obra começada. Deus, tudo que se coaduna com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sobre o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, que saiba que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está no céu. Então essa mensagem, ela vem nos trazer uma mensagem de fé, fé no futuro, fé na nossa vida, por todas as tribulações que passamos agora nesse tempo de pandemia, não perdermos a esperança, porque nós sabemos que Jesus está conosco, Deus está conosco, não estamos sozinhos e que tudo passa. E isso vai passar e deve nos deixar muitas lições de amor, solidariedade, de fé, de caridade. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das misericórdias, eles falam, é falado muito bem que a caridade é o maior bem que Deus nos deixou. Então ela deve ser dada de forma amorosa. Por quê? Porque o simples ato de dar é bastante complexo no nosso entendimento, porque muitas vezes nós vemos aqui na mensagem que Jesus era um personal no sentido de que ele dá a cada um de acordo com a sua necessidade. Então, nós devemos ter esse entendimento. Muitas vezes pedimos muitas coisas, mas Ele, por misericórdia, Ele não nos dá, porque sabe muito bem, conhece nosso coração e sabe que se Ele nos der aquilo que nós pedimos, muitas vezes essa situação vai nos causar mais mal e vai impedir que a gente evolua como espírito. Então, tudo que nós passamos na nossa vida, ela deve ser refletida desta maneira, com benevolência, vendo a parte boa, porque em todo mal tem sempre um lado bom, e saber que não estamos sozinhos. Estamos sempre com Jesus, estamos sempre neste caminho. Olha agora, nesse tempo de pandemia, a gente observa como as comunidades estão solidárias. Oportunidades que a gente está tendo de ajudar as pessoas, de levar uma palavra. Nem sempre a ajuda é financeira, nem sempre a ajuda é com objetos, com essa parte material, mas a nossa palavra, o nosso abraço no olhar, de dizer, meu irmão, você não está sozinho. Tudo isso passa e nós estamos com você. Então, esse dar que ele diz, que é a misericórdia, né? Que a gente dá, deve ser dado não para mostrar a ninguém que a gente está fazendo, que a gente está dando, não, mas para sermos úteis. E quer felicidade maior do que cada um de nós poder ajudar a um companheiro, a um irmão, a nossa família, dando apoio, dando segurança, observando o que ele está precisando. Agora nós vemos nessa situação de pandemia os profissionais da saúde,
o quanto eles precisam de energia, que a gente mande energia positivas para eles aguentarem esse rojão, porque eles estão sendo anjos, né? Que Deus mandou no caminho de todas essas pessoas para que promova a saúde, a força, porque eles dão muito mais do que o saber técnico. Eles estão se doando, dando amor, dando carinho, segurança, e isso nós que estamos do lado de cá, que não possamos chegar próximos, mas que a gente mande essa energia boa. Então é esse dar que ele fala, esta fé inabalável, que faz com que a gente passe por todo esse turbilhão de sofrimento que a gente vê, né? Porque está sendo um sofrimento social, um sofrimento de saúde, as perdas, mas dar a mão a essas pessoas e dizer, ó, nós estamos com você. Então, essa mensagem, ela nos toca profundamente, porque a caridade, ela nos faz pessoas melhores. Essa caridade não só da material, mas essa do sorriso, de uma mensagem, de uma ligação, e de dizer, ó, você não está sozinho. E aí vem dizendo, né, o Emmanuel, através do Chico Xavier, ele vem nos presentear com essa mensagem e dizer para a gente que o dar é uma preciosidade, mas precisamos ser vigilantes, né? Porque este dar é uma doação de amor, de coração. Não podemos mascarar, né, essa doação, fazendo com que ela seja desmerecida, porque precisamos, nesse momento, nos juntarmos em vibrações de amor, de carinho a todas essas famílias, essas pessoas, e às vezes até bem próximos da gente, mas a gente passa por esse sofrimento sabendo que Deus está conosco, que em momento nenhum nós estaremos sozinhos. Então precisamos de força e saber que tudo na vida passa. Os bons momentos também passam, mas os momentos tristes, eles passam. E nos traz mais fortalecimento. Contar, saber que nós temos um Pai de amor, de misericórdia e um irmão que nos mostra o caminho a seguir para que a gente possa ser cada vez melhor, possamos ser felizes, né? Dando a felicidade ao próximo, porque o que nos faz feliz é fazermos o outro feliz, e às vezes é tão pouco que precisa uma palavra, um olhar, né? Saber da necessidade. Então a gente vai procurar fazer com que esta pessoa que tanto, esse irmão que tanto precisa do nosso carinho, qual é a maior necessidade dele? Será que é material? Ou será que ele só quer uma ligação para dizer, ó, eu estou contigo e estarei sempre, haja o que houver. Então, esse olhar de amor, de generosidade, de misericórdia é o que nós precisamos. E essa mensagem de Emmanuel, quando diz o dar se fala na fé, na caridade, essa que nós devemos a cada momento nos vigiar para que possamos dar, para que possamos ser mensageiros do amor, da paz, da fé. E isso no nosso dia a dia, na nossa casa, com o nosso amigo, e mandando energias maravilhosas para essas pessoas lutadoras, todas as que estão passando por momentos difíceis, mas os profissionais também que estão. Então, é muito enriquecedor a gente saber que esta fé alavanca o nosso dia a dia e nos faz pessoas melhores, mais humanas, mais misericordiosas. Agora,
com toda esta energia de paz, amor, luz e caridade. Vamos agradecer a Deus por esses momentos, que Ele nos fortaleça, nos proteja e faça com que possamos ser instrumentos do bem, do amor e da paz. Agradecendo aos mentores do Leão, a Jesus, a Deus, nosso Pai, a Maria Santíssima, que sempre esteja conosco, para que possamos levar sempre uma energia boa, uma palavra amiga e amorosa a todos os nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Ok, então estávamos ali no YouTube, no Facebook, sem áudio, desculpem, mais uma vez, mas agora já está aí. Então vou só repetir, pessoal do Instagram, perdoe aí a repetição. Mas agora nós vamos fazer uma leitura do livro dos Espíritos, questão 87, e do Evangelho, ali Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, vou ler apenas o primeiro versículo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção e aí visse onde é que o tema de hoje está inserido na questão e no versículo. Lembrando, Espiritismo tecnológico, realidade possível. Vamos ver? Vamos lá. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Esta foi a pergunta. E a resposta foi a seguinte: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Esta é a questão 87 de O Livro dos Espíritos. E o versículo primeiro
do capítulo 12 de Paulo escrevendo aos Hebreus, diz o seguinte: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perceberam onde é que está a conexão? Claro que sim. E a primeira conexão, né? Porque tem mais de uma, mas a primeira, que é extremamente evidente, é essa constância de aproximação, de percepção, de visão sobre as quais nós estamos submetidos, essas visões, esses olhares, e nós não nos damos conta disto. Percebamos que nas grandes cidades hoje, quando acontece qualquer acidente, qualquer invasão, qualquer agressão num ambiente público, e muitas vezes nos ambientes privados igualmente, o que acontece logo em seguida? A vizinhança toda tinha câmeras, então são filmados, são registrados os movimentos, quem se aproximou, quem fez o quê. Antigamente isso dependia de uma investigação e gerava uma carência de provas e evidências na hora de alguma análise jurídica. Hoje em dia, essa frequência e essa densidade, vamos usar aqui uma expressão que é tecnológica e que foi a expressão usada por Paulo, essa nuvem de observações em torno de nós nos posiciona de uma maneira que ou tomamos cuidado, ou aquilo que a gente tentou encobrir da nossa própria personalidade, ela vai se tornar de repente pública porque a gente pensava que era indevassável, entretanto, está extremamente exposta. E quando chegamos a um uso ainda mais sofisticado da tecnologia, e olha que aqui hoje a gente já pode falar nisso, sofisticação tecnológica em 5G. No Brasil ainda não tem, poucos países têm, mas a China já tem. E olha o que a China está fazendo. A China simplesmente põe câmeras em 5G nos grandes congestionamentos de pessoas e as câmeras monitoradas por grandes e amplas centrais de polícia principalmente, e notadamente das chamadas polícias secretas, elas vão observando tudo e vão registrando os gestos, procedimentos, maneira de andar, feições, cor do olho, que tipo de reação, que tipo de vitrines você para ou não, enfim. Quando você imagina que está 100% escondido, as câmeras estão lhe acompanhando quase que 100% em tempo real. Pergunto, será que já ao tempo de Paulo teria vindo de um nível espiritual onde era sabido dessa nuvem, voltamos ao contexto, que observava tudo e todos? Mas só que hoje a gente ainda está num descompasso. Qual é o descompasso? Grandes potências e aí os grandes administradores, eles podem gerir essa onipresença onde eles querem. Nós ainda não. Só que Paulo se refere a nuvens de espíritos, tanto superiores como inferiores, como iguais a nós. E esta é uma dificuldade muito grande que nós temos que enfrentar, mais cedo ou mais tarde. Porque lá atrás, quando não pensávamos tecnologicamente, a gente fazia as colocações de uma forma um tanto quanto estranhas. Como era essa forma? Deus tudo vê, Deus tudo anota, Deus tudo cobra. Deus tudo pontua, Deus tudo acredita, Deus tudo debita.
Então era como se Deus fosse um administrador pontual e usando até uma expressão que foi usada no exórdio da Rosângela, que ela atribuiu isso a Jesus, que Jesus ele seria como foi que ela usou? Um personal, no sentido de dar assistência individual. Deus seria o grande personal e ele estaria dando cuidados de um em um, mas de uma forma unilateral ou extremamente pontual. O que talvez, não querendo tirar da possibilidade divina disso, mas estaria praticamente anulando todo um processo de regras, de leis estabelecidas na natureza para que ela mesma em si se mantivesse em harmonia. Porque nós sabemos que o grande poder divino sobre nós não é necessariamente o dedo dele, e sim a estrutura da lei chamada de lei natural com N maiúsculo, lei da natureza, que nos administra agora a todos. E nos administra a partir de como? Os espíritos responderam a Kardec, dentro da vossa própria mente. Ou seja, naquela época, ele dizia assim, no próprio pensamento, na sua própria autogestão. Autogestão, existe alguma coisa mais tecnológica do que isso hoje? Se a gente começar a observar como os espíritos começaram a pontuar respostas para nós, nós vamos perceber que parece que tudo era previsto. E como assim era tudo previsto? Não existe o livre-arbítrio? Sim, mas era previsto porque nós sabíamos exatamente por onde era que nós iríamos trilhar. Então, muita gente, por exemplo, está espantado com desgovernos, com políticas, com pessoas gananciosas ao extremo. Aí também, de repente, a gente fica admirado com exemplos de caridade soberbas, né? Caridades que você diz assim, meu Deus, como é que eu não pensei em ser tão bom? E como é que existem pessoas tão boas? Por que isso acontece no nosso mundo? Porque às vezes essas discrepâncias todas é a lei do bom com o desequilibrado para ver se o desequilibrado se equilibra junto com o bom. É a lei para que tudo vá se ordenando. Não tem como ser de outra maneira. Porque se nós só estivéssemos nos maus e no meio dos maus, nós dificilmente sairíamos do mal. Então é preciso que grandes almas se sacrifiquem, entre aspas, vindo para o nosso meio, a fim de que com as suas presenças haja uma boa interferência. E com essa boa interferência, nós saiamos dessa acomodação, porque a gente se acomoda muito rápido. A gente se acomoda em vez de trabalhar dentro do que acontece. Então é muito mais fácil que a gente simplesmente se aquiete. Mas eu queria fazer mais algumas pontuações ainda aqui em termos de leitura. Vocês vão me permitir, por favor. Dessa vez agora eu vou inverter. Primeiro eu vou ler um versículo do Evangelho e depois vou ler um trecho de uma participação de Allan Kardec numa resposta dos Espíritos. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Antes de eu ler Allan Kardec, o que é que a internet faz hoje? Você já pensou nisso? A internet, ela abriu de repente o canal para, em vez de eu ter que sair daqui montado num jumento, no dorso de um camelo, ou mesmo a pé com uma sandália, enfrentando desertos e solidões, hoje eu tenho simplesmente a internet. Pense aí, Allan Kardec reencarnado hoje aqui na Terra. Como era que ele iria fazer a continuidade da obra espírita? Ele iria chegar numa cidade, iria de novo remontar tudo sozinho, só ele era quem ia coligir determinadas informações, ou talvez não seria o contrário. Ele iria pegar os meios tecnológicos e fazer o quê? Um espiritismo extremamente rápido, ágil, avançado e com um alcance fenomenal. Eu tenho visto, e acredito que todos vocês também, pessoas que têm uma grande audiência, vamos chamar aqui no melhor sentido da palavra, pessoas de índoles éticas, morais, religiosas e filosóficas, de um nível já bem reconhecido,
Quando essas pessoas fazem uma live nesse meio agora dessa pandemia, você olha, tem o quê? 100, 200, nada. Tem 100 mil pessoas, 200 mil, 1 milhão de pessoas assistindo na mesma hora. Qual foi a proposta de Jesus aqui, conforme Marcos registrou? Ide e pregai o evangelho a toda criatura do mundo inteiro. E como é que a gente faria isso hoje? Olha, de repente a gente tem uma internet, mas tem um país em que os governos não permitem que a internet chegue. Sim, não permite, talvez às vezes de forma legal, de forma 100% aberta, mas chega. Porque antigamente, que nem ao menos existia a internet, as coisas circulavam. A gente que os recebia com atrasos, mas já chegava. O Evangelho de Jesus, quantos mil anos ele chegou a nós e quanto tempo ainda vai precisar para que a gente absorva? Hoje é bem mais rápido. Hoje a gente encontra alguns pastores, eu estou falando aqui pastor no sentido genérico da palavra, a gente encontra hoje pastores que dizem determinadas coisas que revolucionam a nossa vida. De repente a gente encontra pessoas das mais variadas áreas do conhecimento humano deitando referências que a gente diz, meu Deus, e como é que eu não pensei nisto antes? Ou seja, nós estamos vivendo de uma maneira gloriosa esse momento que eu chamei aqui na nossa temática de espiritismo tecnológico, mas não é só o espiritismo. O cristianismo, de uma forma geral, ele está tecnologicamente muito avançado. Se vocês se lembrarem bem, há 10 anos, olha que eu não estou voltando longe, há 10 anos, nós só tínhamos praticamente, nesse nível de divulgação tão alto, nós só tínhamos as grandes igrejas que detinham poder televisivo. Então, quem tinha uma televisão, aí sim tinha há 10 anos, tinha um alcance muito grande. Mas, de repente, você, na sua casa hoje, você pode começar a gerar um sinal e emitir esse sinal para o mundo inteiro. E aí você pergunta assim, mas quem sou eu? Quem é você? Você é uma criatura com um potencial imenso para fazer um espiritismo tecnológico, levar a mensagem adiante. Pensemos aqui, quantas pessoas estão travadas sem entender nada da bondade de Deus, porque ainda estão pensando que Deus vai mandá-la para o inferno. Enquanto nós temos a doutrina das reencarnações para povoar novos conceitos dentro do juízo de tanta gente que anda perturbada. Quantas pessoas, se souberem das notícias sobre a reencarnação, mas não daquela história romantesca, mas numa história mais profunda, que faça a cabeça se abrir e o coração absorver a mensagem, vai dizer, meu Deus, já que é assim, então eu vou ter outra oportunidade, então eu não posso considerar esta minha vida comprometida definitivamente, porque eu tenho oportunidades agora, eu tenho oportunidades aqui. Nossa, que bênção maravilhosa! A semana passada nós tivemos uma live na quarta-feira à noite, em que nós tratamos de alguns pontinhos que tocam-se no relacionamento pessoal. A Lu fez umas abordagens extremamente interessantes. Eu recebi 3 e-mails extremamente ricos. Em que sentido? A pessoa disse, você despertou em mim uma dúvida que eu tenho a vida inteira. Eu já sou avó e até hoje eu nunca tinha pensado nisso. Uma outra amiga muito querida disse, olha, eu estava num tormento, eu estava me tornando a pessoa mais indesejável do mundo. Essa sua mensagem me renovou por inteira. Olha que coisa fantástica. Então a gente não está conseguindo ainda abarcar o mundo como foi a proposta registrada por Marcos, mas usando a tecnologia, a gente está chegando em pessoas e em lugares que a gente não imaginava. E olha aqui o que Allan Kardec tratou. Questão 789 do Livro dos Espíritos. O progresso fará com que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? E a resposta dos Espíritos foi bem direta logo.
Uma nação única, não, seria impossível. E por quê? Por conta das legislações, das aptidões, questões climáticas, sociais. Então é impossível ter uma só nação. Mas aí ele diz lá na frente, aí são os espíritos. A caridade, porém, desconhece limites e não distingue a cor dos homens. Olha que coisa! E o que foi que a gente viu agora recentemente com aquele movimento Negro Vive? O negro tem valor de vida. O que foi que a gente viu? A gente viu a partir de um fenômeno aquilo tomar conta do mundo e as pessoas, inclusive, ainda com resistências à cor, a preconceitos de outras matizes, todo mundo está tendo que se recolher. Aonde? Dentro de si mesmo. Já não é mais um recolhimento, dizer eu só vou falar disso agora dentro de casa. Não, você agora tem que se recolher consigo e dizer, meu Deus, quer dizer que eu estava errado, mas eu aprendi isso por tradição da minha família. Sim, mas isso veio errado. Então alguém vai ter que corrigir em algum momento e é neste momento que esse aspecto tecnológico faz toda a diferença. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão a caridade entre si, como os indivíduos. Veja que discussão nós temos hoje. Qual é uma das discussões políticas, geopolíticas envolvendo o mundo? Vai surgir várias fontes de vacina. Qual delas vai imperar? Sabe o que é que está dizendo? O que é que está indicando? Todos os mostradores estão apontando qual vai ser a vacina que vai imperar. Vai ser aquela que for distribuída gratuitamente para os povos do mundo inteiro. Já pensamos nisso? Será que a gente pensaria nisso há 10 anos? Mais uma vez, eu não estou recorrendo a séculos, não, estou falando 10 anos somente. Há 10 anos, nenhuma indústria, nenhum governo se esforçava para descobrir metodologias novas, processos tecnológicos de alto avanço, para simplesmente distribuir gratuitamente. O que foi que aconteceu, meu Deus? Tudo isso veio agora do final do ano passado para cá. A gente ainda não venceu um ano. E em um ano, a nossa discussão agora não é mais quando, quem ou como vai ser descoberta a vacina, mas isto tem que ser universal. Isto tem que fazer bem a todo mundo sem custos. Veja o que os Espíritos acabaram de dizer. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana. E o que é a lei de Deus? É a lei do apoio mútuo. O que foi que nós ouvimos aqui com a Rosângela no nosso exórdio? Doar. Muito bem, a gente doa pequeno porque somos pequenos, mas o nosso doar pequeno pode ser muito grande porque quem vai receber pode ser isso muito mais do que eu esperava. Mas e esse doar grande agora de países, de nações, que tinham uma contra a inimiga da outra, eu tenho que ter mais poder, eu tenho que ter mais saber, eu tenho que ter mais dinheiro, de repente a gente diz, não, peraí, eu tenho que distribuir isso para o povo. Mas não é mais o povo que vai me eleger, é o povo, todos os seres da humanidade. Olha onde é que estamos chegando com essa tecnologia. Estamos chegando com esse cristianismo. Estamos chegando com o espiritismo. Nós estamos chegando muito longe se nós tomarmos isso pelo lado correto. Mas, ao contrário, o que a gente tem feito? Infelizmente, algumas pessoas têm ficado apontando porque o governo deveria ter feito isso, porque o governo tal deveria ter feito aquilo, porque o interesse de B e de C, ou seja, a gente ainda está destacando os pontos negativos. Quando o nosso esforço, o nosso empenho deveria ser, usemos a tecnologia para divulgar o bom e o melhor. Graças a Deus, apesar de que tem muita gente que diz, eu não gosto porque entro nesse WhatsApp e aí vem mensagem de bom dia, leituras de mensagens, citações de anjos e de espíritos e de médiuns e de... Meu Jesus Cristo, onde é que nós estamos, que tem tanta coisa boa circulando o tempo todo e nós estamos reclamando das coisas boas que circulam? Que coisa maravilhosa você abrir o seu celular de manhã cedo e está lá uma pessoa querida dizendo, olhe, no seu primeiro abrir de celular, receba o meu abraço de carinho. Nossa Senhora, isso não tem preço. E quando você está mandando o abraço de carinho para pessoas que você não conhece, você está se envolvendo quando antes a gente só mandava
coisas ruins, só chamando atenção para coisas ruins. Eu, particularmente, tenho uma política meio que comigo. Eu abro praticamente tudo o que me mandam, mas se eu vejo que é desagradável, eu simplesmente me permito não ler. Eu me permito não ir adiante, porque já tem muita coisa desagradável na vida. Por que eu vou me contaminar porque você está triste? Eu não posso servir-me dessa tecnologia para atrapalhar o meu psiquismo, para perturbar as minhas ideias. A tecnologia é uma realidade possível, porque ela já é realidade, mas ela precisa ser uma realidade possível dentro da nossa linha, no caso do Espiritismo. Nós precisamos parar muito rápido com essa história de sermos tímidos. O bem nunca deveria ser tímido, porque o mal sempre foi ousado. E esse é o nosso grande dilema e, ao mesmo tempo, um grande problema. Nós ficamos muito tímidos em tomar decisões do bem. Um amigo hoje me passou um áudio, ele dizendo: Jacó, estou mandando isso aí para você dar uma olhada, porque eu acho que tem um erro grande. Agora, o engraçado é que normalmente eu comento com a pessoa que me mandou e ela sempre é muito ágil na resposta. Mas na hora que hoje eu comentei dizendo que não concordo, a pessoa já não me respondeu. E eu falei: olha, não se preocupe com isso, porque na hora que o bem se cala é sinal de que na hora que o mal se cala, na hora que o mal se cala é porque o bem está sendo forte o suficiente. É assim que a gente tem que usar a nossa tecnologia. Se você é espírita, não vá se esconder dizendo que não vai falar nada de espiritismo, nem no celular, nem numa live. Não, pelo contrário, este é um meio. Não é uma questão de proselitismo. É uma questão de se fazer presente com o melhor da mensagem, com a essência. Se não, de que vai adiantar essa tecnologia somente para a gente se perturbar? Se perturbar porque alguém está desejando para você um bom dia? Por que você se perturba com isto? Você não quer ver essa mensagem? Simplesmente passe para cima. Hoje em dia é tão simples que as crianças, assim que começam a falar, se você entrega um celular, ela olha assim, se tiver um desenho que ela não gosta, ela já sabe que passando o dedo para cima aquilo desaparece. Será possível que as nossas crianças já são mais inteligentes do que nós? Elas sabem selecionar o que elas querem e nós ainda não sabemos. A gente fica se engasgando com coisas boas, inclusive. Não é possível. Espiritismo tecnológico é este espiritismo que aproveita essa tecnologia do bem, no bem para o bem. Dá para entender? Dá para concordar comigo? Talvez eu esteja até usando de muita ênfase para falar esses assuntos. Mas é porque nós precisamos ser muito enfáticos quando pensamos no bem. Nós não podemos pensar em ser espíritas do jeitinho. Não, quando for possível, eu estou tentando, quem sabe um dia. Não, isso já passou. A tecnologia hoje chegou no ponto que lá do tempo de Jesus já dizia: espalhe o evangelho pelo mundo inteiro. Isso tem 2000 anos. E depois de 2000 anos a gente não quer nem fazer um evangelho no lar, porque os meus filhos não querem, porque é todo mundo rebelde. Que conversa é essa, criatura de Deus? Esta é a hora da gente trazer essa tecnologia, inclusive ao vivo. A gente não gosta tanto do ao vivo, que está um evangelho no lar ao vivo. Ah, mas os meus filhos hoje moram todos distantes, então convide-os para fazer um evangelho. A minha esposa, a Lu, ela tem uma família muito interessante. Quase todo domingo, quando eles podem, eles têm uma reunião de família para falar sobre o quê? Para falar como é que vai, falar brincadeira, um diz uma piadinha, um oferece: hoje eu almocei isso, e você, e aí fica um tirando brincadeira com o outro. Quando termina, aí um deles faz assim: vamos agora fazer a nossa oração. E ali naquela reunião tem protestante, tem católico, tem espírita e tem ateu. E o que acontece? Todo mundo respeita e faz a oração junto. Esse é o bom uso da tecnologia. Agora a gente faz o quê? A gente se reúne tecnologicamente só para fazer fofoca, só para fazer brincadeira, só para gastar o tempo. Isso talvez não atenda, é por isso que está tanto trabalho atender a proposta de Jesus. E para que a gente fique bem atento, aqui para a gente já ir para o encerramento, deixa eu ver o nosso tempo, para ir para o encerramento da nossa abordagem de hoje.
Eu vou voltar com Allan Kardec na questão 977 do Livro dos Espíritos. E eu gosto muito de citar o Livro dos Espíritos. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo que é muito comum os grandes palestrantes, eles falam de Deus e do mundo. Falam de todo mundo, todo espírito, todo médium, todo mundo tem a palavra. Allan Kardec, não. E quando se fala de Allan Kardec, fala de uma mensagem que a gente vai procurar e não acha. E muitas vezes a pessoa leu numa coisa que alguém colocou num post, e aí você não tem a referência, diz somente foi Kardec, mas você não sabe de que livro, de que obra, não sabe nada. Então não, aqui eu estou dando a origem, e a origem no primeiro livro espírita. Para a gente perceber como já desde o início nós já tínhamos e temos e continuaremos a ter um roteiro seguro. E eu fiz nas duas primeiras abordagens de hoje essa conexão direta com o Novo Testamento para que a gente perceba que a gente também não está salvo só do Livro dos Espíritos para cá, não. A gente sempre teve tudo isto. As recomendações são eternas. Nós é que temos demorado muito a perceber. Mas vamos lá. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente na presença de sua vítima. Olha que pergunta de Allan Kardec. Porque o que acontece? O que acontece num crime de morte? Você tira a pessoa da qual você tem medo, principalmente de forma moral. E aí você diz, estou livre. Só que quando a gente desencarna, a gente se depara. E aí já não tem mais como encobrir o erro. A resposta foi bem curtinha. Não pode ser de outro modo, diz assim o bom senso. Ou seja, lá do outro lado, a nossa consciência vai estar vivinha. Mas vamos para a sua pergunta. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Anotem isso aqui agora. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. Lembra da nuvem que nós começamos hoje na nossa abordagem? Nuvens de testemunhas, é exatamente aí onde está. Você pode dizer, a tecnologia hoje não me atende os meus desejos, mas a tecnologia da divindade está totalmente ligada, totalmente aberta. E voltando um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 707, quando Allan Kardec estava estudando o princípio da lei de conservação, ele fez assim: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isto? Ou seja, às vezes a gente está na miséria total, mas ao redor tem a abundância. Olha que resposta tecnológica. Prestem bem atenção. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Percebe como isso é grandioso? Então, primeira coisa, os espíritos, eles não nos tiram em raciocínio, em nada, tudo aquilo que a gente tem que refletir. A mesma ciência que gera necessidades para a gente, também oferece muitas oportunidades e meios de sobreviver. Mas não parou aí, não. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Ou seja, quando tudo está falindo é porque nós estamos falíveis. O nosso comportamento não é tecnológico. E lá na frente ele diz:
graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e o que é o outro elemento, imagina aí, a gente pensa o quê? Juntos, duas coisas, a filantropia e, olha que coisa que os espíritos e que Allan Kardec, no caso aqui Allan Kardec colocou, vou voltar para o começo, graças aos louváveis esforços que juntas a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada. E um pouquinho mais na frente, olha em que Allan Kardec ainda falou para a gente. A higiene pública. Higiene pública. Tocou nisso. Isso é bem atual. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde. A higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. O homem se mostra bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levem a recuar em vez de fazê-lo avançar. Uau! Eu fico feliz, fico entusiasmado, eu fico quase que fora de mim quando percebo que a nossa base espírita, não é aquela base de religiosismos baratos, não. Aquela de eu ter que ir para o centro espírita tantas vezes, de ter que receber o meu passinho, de ter que ficar caladinho. Não é isso. Isso tudo é importante, tudo. Mas eu estou falando aqui da base sólida. Aquela que nos dá sustentação, que nos dá força de ir, vencer, fazer, ser espírita. Isso é muito grande. Isso me entusiasma. E espero que entusiasme você também. Porque não há de ser de outra forma. Esta é uma doutrina, é uma ciência profundamente abençoada e rica. Maria de Fátima disse assim: oi Lu, como está? Estamos bem, graças a Deus. Muito frio para o Nordeste, 16 graus. Meu Deus, o pessoal aí de baixo, como é que está essas alturas, né? 16 graus, ser muito frio. Tem um amigo, o André, lá de São Paulo, que ele me disse hoje de manhã que estava com dificuldade até de mexer os dedos, de tão frio que estava. E aí ela diz assim: diz a Jacó que a Amargosa fica no recôncavo e não no sul da Bahia. Ô, minha querida, me desculpe, realmente eu às vezes sou uma lástima, né? Já pensou dizer que quem está no recôncavo baiano, que está no sul da Bahia, é uma blasfêmia, me perdoem. Ó, pessoal de Amargosa, fiquem totalmente adocicados, porque vocês estão no recôncavo mesmo, tá? E lá no YouTube nós temos Ivan, Arizete, Tânia, Jorge Santos, Carla, João Francisco, Rosana Dória, Alexandre Araújo, Alzenete, Auraci e muitas outras pessoas. E aqui no Instagram também tem um monte de gente. Mas muito bom mesmo saber que isso tudo é tecnologia. E o que é que nós estamos tratando? Espiritismo. Então estamos tratando necessariamente de quê? De espiritismo tecnológico, que é uma realidade possível. Não é isso mesmo? Francisca Arizete está dizendo que o conhecimento nos faz livres. Jodsa também. Medeiros, meu amigo, um grande abraço. Abraço aí para todo mundo. Nós estamos aqui chegando ao final. Eu vou fazer uma prece, colocar a nossa despedida. E para quem está no Facebook e no YouTube, logo em seguida a minha despedida vem uma belíssima música com o Roberto Nunes. Perfeito? Deus, Senhor, muito, muito agradecido por tudo. Louvamos-te a ti, agradecidos pela vida, por esta doutrina iluminada que nos favorece, tantas ideias, tantos raciocínios, tantas bênçãos. Que sejamos, de fato, sempre bem envolvidos em tudo isto que é bom, que é grandioso, tornando-nos pessoas de melhor dignidade, levando sempre longe, pela tecnologia,
ainda que seja tecnologia do ouvido a ouvido, olho no olho, mas pela tecnologia também que abarca tanta gente de uma vez, que nós nos envolvamos, nos fortaleçamos, sejamos e estejamos melhores em teu nome, sob as tuas bênçãos, que assim seja. Um bom final de domingo, uma ótima semana, vamos brilhar segunda-feira, 7h30 da noite, estudando o magnetismo. Quarta-feira, 8 horas da manhã, mini palestra. Quarta-feira, 8 horas da noite, encontro das quartas, eu e Lucila com você. E domingo de novo, 4 horas da tarde, estamos aqui para mais um tema. Um grande beijo, um grande abraço. Vamos aqui partir para o nosso final, para a gente ter tempo de ouvir aqui com muita alegria o nosso muito querido mesmo, amigo Roberto Guedes. Roberto Guedes, obrigado, meu amigo. Você pintou aqui na minha memória agora, né? Que nós estejamos aqui agora no final, agradecendo absolutamente por tudo de bom que a vida nos oferece. Tchau, tchau. Grande abraço.